E olha só, pessoal, começando hoje mais um podcast, o podcast da TJ. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho lá para você ficar ligado em tudo que acontece no mercado do empreendedorismo. E hoje aqui estamos com uma visita especial, essa visita veio de longe, está aí rodando o Brasil, evangelizando todo o Brasil. Hoje o nosso convidado é o pastor Lucas, tá? Nascido em Santa Vitória, em Minas Gerais. Sua carreira de compositor começou em 2011, compondo grande sucesso. Por volta de 2013, assinou seu contrato com uma gravadora e em 2014 lançou o seu disco. Em seguida, no ano de 2015, veio o grande sucesso, pastor, Deus de Detalhes. Hoje chegando aí a marca de quantos milhões de visualizações no YouTube? Já passou dos 90 milhões, Thiagão. Já passou dos 90? Já passou. Prazerão estar aqui com você, Thiago TJ, a galera que assiste o podcast, que curte, que ouve. Muito bom estar aqui, feliz Prazer demais. Graças a Deus tenho tido essa experiência de poder cantar sobre Jesus, de poder levar a mensagem do Evangelho. E tudo começou desse jeito, escrevendo canções, assinei o contrato com a gravadora. Eu me lembro que o primeiro contrato, estava até comentando com você, né? Lá tinha uma cláusula que eu tinha que vender 20 mil cópias no mínimo para eu poder permanecer com a gravadora. O primeiro disco não deu certo, né? Mas Dona Velise disse, não, tem um tesouro aí, vamos cavar mais um pouco. E foi no segundo disco que deu certo. Como você é alguém que fala muito de empreendedorismo e tem um foco nessa área, isso já é bom para as pessoas. Às vezes a gente precisa ter a liberdade de dar errado. Que normal. nem sempre dar errado significa que deu errado. Às vezes dá errado para dar certo. E tem gente que desiste aí nesse processo. Exatamente, né? Exatamente. Eu não lembro agora o autor do livro que falou essa frase, mas eu me lembro da frase em que ele disse que um dos seus grandes sucessos ele ganhou dentro dele a liberdade de fracassar. Né? Porque o fracasso faz parte da história de todo mundo. Eu tenho uma música que eu escrevi agora sobre Pedro, chama Experiências, e é uma história legal porque Pedro é aquele cara que andou na água, né? E ele estava no barco com mais 11 amigos. Jesus estava vindo sobre as águas e ele é o único cara que levanta e fala, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir e eu vou sobre as águas te encontrar. E ele vai. No meio do caminho ele afunda. E o natural da vida é isso, você pisa na água, você vai afundar, é o natural, né? Só barco fica por cima da água. Gente pisou na água, afunda. Então todo mundo tem a experiência de afundar. Agora, a experiência de andar sobre as águas é uma experiência de coragem que pouca gente tem. Então, às vezes é melhor você voltar pro barco molhado para alguém achar, porque as pessoas gostam de sempre ver o seu fracasso, né? Sim, tá cheio, né? E eu sempre falo, acho que entre os 11 tinha aquele cara que quando o Pedro volta molhado pro barco, fala aí, tá vendo, bonitão? Você que ser o bacanão? Ele fala, olha só, eu tô molhado porque eu afundei, mas tem um detalhe, eu andei sobre as águas. Vocês estão sequinhos, mas não tem essa experiência. Então, eu tive esse momento, né? Esse primeiro disco não deu certo. Podia ter desistido, podia ter desanimado e ter pensado, acho que eu não nasci para isso mesmo e tal. Aquela coisa toda. Tem muita gente que aí nesse processo, né? Porque é um processo isso, e toda história existe um processo, existe um começo. É normal a gente na caminhada a gente fracassar, porque é natural, porque esse processo ele faz parte do crescimento. E aí tem gente que está parando aí. E é por isso que a gente fala muito, sabe, pastor, sobre o empreendedorismo, porque eu acredito muito que o empreendedorismo ele salva uma humanidade. Ele traz aí oportunidades incríveis que só o empreendedorismo pode oferecer. Essa palavra ela se aplica a muita coisa. Se você pensar na salvação do mundo, ela parte de uma ação empreendedora de Deus, que acreditou numa raça caída, numa raça de gente que falha, que fracassa, que peca, que tem maldade. E ele põe o que ele tem de mais valioso. E foi uma jogada só. Ele não fez. Uma jogada de mestre. Foi de mestre. Ele pegou tudo, o que ele tinha de mais valoroso. João 3,16, que é o nosso texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, Jesus é uma semente de um Deus encarnado em um homem para salvar todos os outros. Se a gente entender essa sistemática, isso é perfeitamente o perfil de alguém empreendedor. E ele investe naquilo que tinha tudo para dar errado, que é o homem. Que é o ser humano. Que é o ser humano. Que é onde a gente investe, porque eu aprendi uma coisa também nessa caminhada, que a gente investe em pessoas
e pessoas cuidam dos nossos negócios. É isso aí. Então, eu acredito no ser humano. É por isso que hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, nós falamos em desenvolver pessoas. O empreendedorismo não é só aquele negócio de colocar um negócio, se deu certo, se não deu, se está dando dinheiro, se não... O dinheiro, ele é a consequência de tudo que a gente está fazendo. Então, a gente acredita muito no ser humano. É uma entrega por pessoas. É isso, essa é a visão de Deus. Eu estava olhando aqui, é pastor, missionário, evangelista, compositor, cantor, tudo. Cara, sou só um cara que ama fazer as coisas de Deus. Essa coisa do o pastoreio, eu cuidava de jovens, né, quando eu vim pra música, e aí eu falei na época lá pra dona da gravadora, eu disse, olha só, eu sou um pastor que canta. Meu nome é Marcos Lucas Valentim da Silva. Nenhum dos meus nomes dava um bom nome artístico. Né? não tinha, Boa. não tinha. Pra pensar nisso. Marcos, Marquinhos, Luquinhos, né? Já tinha na época um cantor muito famoso na época, Kleber Lucas. Conheço. E aí, como é que não é? Eu sou um pastor que canta, então por que não o pastor Lucas, né? Mas isso em 2011 era mais difícil ainda, né? Mais difícil A gente ainda. está falando agora, depois da pandemia, que apareceu muito compositor, apareceu muito cantor aí de 2018 para cá. Mas quando a gente fala de 2011, a gente está falando de um tempo que a gente quase não aparecia. Por causa da era da internet, né? A internet trouxe uma revolução para todo o universo, né? Musical, o mundo dos negócios, para a própria igreja. A pandemia fez muita igreja acelerar processos. A igreja cresceu muito. A igreja precisou se atualizar, ela precisou se informatizar, ela precisou aprender sobre YouTube, a colocar o culto, né? Então, assim, mexeu com todo mundo. Mas naquele momento, você veja, tinha lá aquele sucesso, o Padre Marcelo Rossi. Ele não escondia o seu ofício ministerial, né? Ele não teve medo de colocar isso na capa dos livros ou dos discos dele. Então eu disse, por que eu vou ter medo de colocar isso também? É o que eu sou, é o que eu faço. Então aí ficou essa coisa de, então pastor Lucas, vamos embora lá. E foi, e não tenho mais como... Não dá para voltar mais. Tá. Eu falo isso para minha equipe. A gente chega no período da vida da gente que não dá mais tempo de voltar. Tu não tem mais tempo para errar. Porque a partir do momento que você decidiu caminhar com esse teu novo projeto, se tu voltar, tu vai prejudicar muita gente. Tu vai deixar de ter muita gente que acreditou em ti, que sonha, que conta com você. E os projetos que você colocou em prática, vai ficar muita gente para trás. Não é mais só você. Então é você e uma equipe toda aí. Eu estava observando aqui, você fez uma turnê rápida aqui no Marajó, não foi? Foi. Foi um negócio rápido. Tava aqui, olha, Portel, passei na ilha de... Bagre. Eu passei em Bagre. Piraí, gente? Piriá, né? Piriá. Na ilha de Piriá. Eu já morei lá em Curralinho. Curralinho que é do lado. Piriá. Não dessa vez, mas já fui em Curralinho, já fui em Limoeiro, né? Eu já fui em bastante lugar aqui no Pará. Eu já tenho essa experiência aqui da Ilha do Marajó. Já, e eu sempre gostei. Sempre amei vir para cá. Eu gosto dessa experiência, esse lugar. É um lugar de um cenário incrível. A gente vê a mão de Deus em tudo quanto é cantinho. Todo lugar. Olha. A gente faz esse trabalho de palestra, né, no Brasil todo também. E a última vez eu trouxe um amigo meu para fazer treinamento aqui. Cara, o cara chegou aqui também e ficou maravilhado. E hoje a gente tem essa missão aí, pastor, de levar o nome de Breves, levar o nome dessa ilha para o mundo. Então eu carrego esse compromisso e eu tenho certeza que depender de mim a gente vai levar isso muito longe, entendeu? Então você vir aqui hoje, tá? Você roda o Brasil todo, o mundo todo, né? E você conhecer o Marajó dessa forma, pra gente que mora aqui, é muito gratificante receber o senhor aqui, receber você aqui com a gente e estar compartilhando toda essa experiência aí. A honra é minha, gente. E esse lugar é um lugar riquíssimo, né? Eu falava ainda numa outra entrevista, né? Poxa, aqui você tem o lugar mais rico em minério, tá aqui no estado do Pará, né? O segundo maior estado do Brasil. Né? Você tem aqui uma terra fértil. Temos aqui o açaí, né? Que o açaí vai para o mundo inteiro. Já começou a exportar o mundo inteiro. Já. Esse é um lugar incrível de muitas riquezas, né? Eu oro para que Deus traga bons homens, bons empreendedores que trabalhem com justiça com as pessoas, né? Que a única coisa que aqui no estado do Pará me deixa um pouco triste é ver essa injustiça, essa desigualdade, né? Um lugar tão rico, um lugar tão próspero, né? E eu não sei se isso vem da cultura, né? Eu não sei se isso vem da injustiça dos governos. É um pouco cultural, tá? Tem participação também, né? Eu acredito que a gestão política de um município, de uma cidade, ela tem que ser uma gestão muito mais firme que uma gestão de uma capital, porque aqui é onde tem as maiores dificuldades.
Então, hoje a gente vê Breves crescer, a gente vê o Marajó, porque antes se falava de Marajó, ninguém sabia para onde era. Hoje a gente já tem essa força de falar Breves, falar Portel, falar Bagre, falar todas essas cidades da região e aí já tem uma certa relevância. Por quê? Porque tá vindo pessoas, tá vindo investimentos para cá, ainda vem muito mais coisas para cá. Então é por isso que a gente identificou. Eu tô há 7 anos aqui, eu sou de Breves, entendeu? Nasci, me criei aqui, mas fui embora muito novo para Belém. E quando eu voltei há 7 anos que eu coloquei a TJ, eu vi nesse lugar aqui algo que, cara, encheu meus olhos de alegria. E eu tinha certeza que aqui existia um propósito de Deus na minha vida. E foi aqui que eu recomecei a minha vida aos meus 28 anos de idade, hoje eu estou com 35. Aos 28 anos eu recomecei a minha vida aqui, mas dando uma nova oportunidade para minha família, para meus irmãos. E a gente começou a crescer junto. E através dessa mentalidade a gente começou a ajudar, começou a impactar outras vidas. Outras pessoas. E aí isso foi se multiplicando e aquilo que você falou, hoje não tem mais volta, nem que eu queira. É isso aí. Se eu tomasse a decisão hoje de ir embora para qualquer lugar, eu não teria mais esse luxo de fazer só por mim. Mas isso é bonito, isso é legal, isso é inspirador, porque você veja, as pessoas sempre querem tudo muito fácil, muito rápido, né? Você falou que foi com 28, né? 28 eu recomecei, né, cara? Você recomeçou. Mas eu tenho um testemunho muito forte. Hoje eu sou evangélico também. Eu comungo na Quadrangular, né? Eu Sim. compartilho lá na Quadrangular. E eu tô há exatamente 7 anos. É incrível, né? O que Deus O faz. recomeço tá total O aí. recomeço tá total, tá 100%. Só que antes disso, tinha uma história ali muito longa, né? De muitos anos. E tem muita coisa que envolve aí no testemunho, entendeu? Isso aí numa nova oportunidade, quem sabe. Hoje eu procuro fazer um pouquinho de cada. Eu pego todo esse testemunho e coloco aonde a gente vai falar de negócios, onde a gente é convidado para palestrar falando o feito que a gente fez aqui na Ilha do Marajó, o que a gente faz, e eu compartilho um pouco de tudo, porque eu acredito que a gente levando essa história, levando dessa forma forte, aonde a gente venceu, aonde era menos provável você crescer, lá você mostrou que você pode, você é capaz e que o povo é capaz. Então a gente acredita muito nisso. Isso é muito legal. Eu tenho uma visão bíblica, assim, aprendi muito isso com a minha esposa, tá? Até ela tem uma visão muito humanizada da Bíblia. E eu comecei a perceber algumas coisas que eu não percebia antes. Entre elas, né? Tava conversando entre algumas coisas legais. Não sei se você já percebeu isso, que Jesus, ele. Toda mensagem que Jesus vai falar com as pessoas e o lugar onde ele passa a maior parte do seu tempo é no mercado de trabalho. Lá na cultura de Israel, o sábado era o dia do culto, como pra gente hoje aqui no Ocidente é o domingo. Domingo. Né? Então vamos dizer que o domingo de Jesus, o dia do culto, você tem alguns textos, mas a segunda-feira era o dia principal dele. Você via, ele chegava nos lugares, no campo, ele ia até as pessoas, e as pregações dele eram sobre mercado de trabalho, né? Ele fala, olha, tinha um lavrador que plantou tal semente, tinha um administrador que tratou mal os seus servos, tinha uma situação assim, tinha um pastor de ovelhas que perdeu uma ovelha. Jesus está sempre falando numa linguagem de gente, porque é onde a gente vive a maior parte do tempo, né? A gente passa de segunda a sexta no mercado de trabalho. A gente passa a maior parte do nosso tempo atuando no mercado de trabalho. Então o evangelho ele é tão maravilhoso que ele cabe em qualquer lugar. Você pode falar de empreendedorismo, o evangelho cabe. Você pode falar do que você quiser, o evangelho cabe ali. Isso que é lindo em Jesus. Você vai ver Jesus conversar com governantes e ele coloca as verdades do evangelho em pauta. Você vai ver Jesus conversar com lavrador e ele coloca as verdades do evangelho. Ele conversa com pescador e ele coloca as pautas do evangelho ali. Então a Bíblia, eu acho que é o livro mais humano que existe. O evangelho é a coisa mais humana. Nós cristãos, a gente mistifica demais, né? A gente torna tudo muito místico, enquanto na verdade Jesus ele se trata de um humano padrão que veio para salvar outros humanos. Então a história dele é uma história de uma pessoa humana. Para mim, Jesus Cristo, quando você entrou nessa pauta, para mim eu uso muito ele como um dos maiores líderes da história. Não tenha dúvida. Eu me espelho muito como liderança. Uma vez eu escutei uma frase dizendo assim: se Jesus, que foi Jesus, precisou ter uma equipe com 12, quem seria eu sem minha equipe? Hoje eu falei. Não tem como, é verdade. Eu falei domingo, galera, tá todo mundo disposto, por quê? Eu sempre falo de equipe, eu falo de equipe sobre lealdade. Você vai ser leal comigo, eu sou leal com você até o final. E eu jamais vou
vou corromper os meus princípios que eu tenho, se você não for leal comigo, não tem porquê. Então, se você for leal comigo, eu tô contigo até o final. E eu passo muito isso para minha equipe. Uma vez eu escutei essa frase e isso marcou muito para mim. Se Jesus, que é Jesus Cristo, teve 12 pessoas com ele caminhando o tempo todo, quem seria eu se eu não Sozinho. tivesse sozinho? Eu não teria construído nada. Não, Até ninguém porque constrói. hoje a questão da construção, a gente trabalha tanto que a gente não se dá conta, às vezes, aonde você está chegando. A gente sabe, isso é bem claro para mim, aonde você começou, aonde você está e aonde você quer chegar. Isso está claro. Para mim está claro. Isso para mim é identidade. Eu tento passar isso para a equipe. Eu tenho certeza que com essa visão, se toda empresa tratar com essa visão, vai ter uma equipe humanizada, vai ter uma equipe de campeões, vai ter uma equipe que vai ser leal com essa empresa até o final. Top, a visão maravilhosa. Isso é tudo A gente acredita muito. forte. E olha só, Parabéns. conte um pouco sobre o início da sua carreira, tá? Aqui eu vi que você fundou uma comunidade evangélica Vida no Altar. Na verdade, assim, fundei, eu não faço mais parte dela hoje, né? Fundou? Só fui fundador dela, visão, tudo começou comigo, mas não faço parte dela hoje. Ela ainda existe. Ainda, não, ela não existe mais. Entendi. Ela não existe mais. Eu carrego no meu coração uma verdade e é difícil das pessoas às vezes compartilhar com ela. Eu creio muito, as pessoas tratam hoje esse assunto de maneira existe pragmatismos, né, que eles colocam em algumas palavras. E eu prego, por exemplo, muito sobre a graça. Eu falo muito sobre a graça. Eu creio muito no poder transformador da graça de Deus. E hoje esse assunto da graça é um assunto que se tornou assim um assunto de discussão, porque as pessoas, quando a gente fala que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados, a igreja acredita com tranquilidade. Amém, é isso aí. Aí, quando eu paro para pensar, tá, mas até onde ele pagou esses pecados? Até onde está pago? Aí a igreja não consegue lidar com a ideia de que o mesmo perdão que me alcançou em 2022 é o mesmo perdão e é o mesmo pagamento que já foi efetuado para 2025, para 2026. Quando você fala isso assim, só de uma maneira bruta, parece que dá a entender que você está dizendo assim: ó, Jesus pagou para você pecar. E na verdade é o contrário. Jesus apagou o que você pecou. Aí eles vão te abordar dizendo: não, mas espera aí, você precisa se arrepender para ter o perdão. E aí nós entramos numa outra pauta também muito complicada, porque o arrependimento, primeiro que ele é invisível, né? Mas a igreja entende que arrependimento é quando você chega e diz: ó, desculpa, gente, eu fiz tal coisa errada, então vocês me perdoem aí. E aí eu toco em algumas pautas, toco em alguns assuntos, por exemplo, quando eu converso numa mesa com um pastor, eu sempre falo sobre isso. Eu quero que me mostrem na Bíblia qual dos pecadores que Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou, que eles pediram perdão. Porque perdão não é uma coisa visível, palpável. Tem muita gente que pede desculpa e volta a fazer a mesma coisa. Sim. Isso não é arrependimento. Então, arrependimento não é você dizer: ó, me perdoe. Isso não é arrependimento, isso é pedir perdão. Arrependimento é uma transformação que acontece dentro do ser humano e é uma transformação tão poderosa que cada vez que ele falhar em alguma coisa, ele vai literalmente, que é o que a gente fala de princípio, Sim. ele vai literalmente ser esticado, voltado, atraído para aquele ponto inicial do arrependimento. E arrependimento é uma mudança de mente. Então, a partir do momento que você prega isso, né, você começa a ter um pouco de conflito com esses sistemas, né? Você começa a ter um pouco de conflito com essas questões. Então, eu creio nisso. Eu creio profundamente nisso. E você falando de graça, eu lembrei aqui, eu não sei se você já leu um livro do Thiago Brunet, É o Maior Poder do Mundo. Você já leu? Sim. Cara, o Thiago Brunet, eu comecei a acompanhar, eu fui mentoreado por ele, entendeu? Fui buscar essa mentoria. E é um livro que eu indico para todo mundo que quer mudar esse mindset, para todo mundo que quer ter uma visão mais ampla do que é os poderes. Porque lá ele fala sobre o poder do amor, o poder do dinheiro, e ele fala sobre o poder da graça. Você Poder da falando em graça. graça, veio aqui na minha mente aqui uma lembrança muito forte desse livro. E esse livro, Pastor Lucas, foi o livro assim que ele foi a virada de chave para mim. Eu estava num momento de transição, ali quando eu inaugurei a minha loja em 2017, eu acredito.
Foi março de 2017. Veio 17, veio 18, 19, o negócio não caminhava, não ia para frente, não ia para trás e não ia para o lado. E quando eu resolvi buscar algumas mentorias, e foi que eu comecei a ler esse livro. E ali foi uma virada de chave incrível na minha vida. E eu indico esse livro para todo mundo. É forte. Para todo mundo. E é assim, a maneira como você acredita é a maneira como você se comporta. Então, assim, nós, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, né? A gente, desde pequeno, a gente ouve o texto que ele não é bem assim, mas ele é sempre falado assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males, enquanto a Bíblia diz que o amor ao dinheiro. Então a gente já cresce com a igreja dizendo que ser pobre é uma bênção. Então a maneira como a gente crê é a maneira como a gente se comporta. Então eu te pergunto, se você acordasse amanhã, fosse na sua conta bancária e descobrisse que alguém depositou lá, e é lícito aquele dinheiro, ele é seu, ele está lá declaradamente, justamente, você tem lá bilhões na sua conta. A minha pergunta é, você, no dia seguinte após descobrir que esse dinheiro é seu licitamente, você mudaria o seu padrão de vida ou você permaneceria do mesmo jeito com o dinheiro guardado na conta? Boa pergunta. Então, quem compra, por exemplo, uma roupa na loja da Zezinha, na loja da Dona Joana, com bilhões na conta, vai mudar o padrão de roupa. Vai mudar o padrão de carro. É natural, né? É natural. Então aí é o ponto que eu sempre bato. Quando a gente fala de graça, desse pagamento, desse crédito de justiça que Jesus fez na cruz, não estou pregando sobre uma liberdade para você pecar, é o contrário. Se eu te fizer acreditar que Jesus pagou os seus pecados, que você é uma nova criatura, e se você tratar essa crença de outra forma, parar de acreditar, porque a gente fala muito, né? Eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. A gente é, na verdade, um justo que comete falhas, porque a gente foi justificado em Cristo. Então, se você muda essa crença, você vai mudar o padrão de comportamento. Sim. Agora, como a gente foi treinado para ser pecador mentalmente, porque a gente chega e fala assim, não, a gente peca até em pensamento, a gente peca... E parece que você está pecando o tempo inteiro. E a gente não vive desse jeito. A gente não vive pecando em pensamento o tempo inteiro. Eu não estou aqui agora. Eu não estou aqui agora, por exemplo, xingando ninguém, pensando em nada de errado. Tá tudo certinho. A gente está aqui conversando, né? Nós não estamos cometendo nenhum pecado. Colocando as ideias, né? Colocando as ideias. Então, quando você muda a base de fé, você muda o comportamento. É natural. Eu estava assistindo um programa que lá acho que em Singapura, tem nas catracas, para quem vai pegar o metrô, tem uma catraca escrito assim, para quem não pode pagar. E de vez em quando o vídeo mostrava que de vez em quando uma pessoa passava lá e a grande massa passava nas catracas pagas. E eu fiquei imaginando uma catraca dessa no Brasil. Então nós estamos falando que a maneira como a cultura, né, a maneira como você crê, ela mexe no seu comportamento. Então, por exemplo, essa questão moral lá é diferente da nossa questão moral aqui. É por conta da maneira... Vem de crença, né? Vem de crenças. Então, se a gente não mudar a maneira de crer em Jesus, se a gente não crer nessa redenção como algo poderoso que nos transformou, que nos perdoou, quando eu falhar, eu vou correr de Deus. Porque se eu crer que ele é esse cara que quer me esmagar e me jogar no inferno, eu vou falhar durante a minha vida. Quando eu falhar, se eu crer dessa forma, eu vou correr de Deus. Se eu crer que ele é a minha justificação, que ele é a minha oportunidade, que ele é a minha chance, que ele é a graça que eu preciso, então quando eu precisar acionar, eu tenho crédito na conta. Sim. Então eu não vou fugir dele. Mas isso não quer dizer que eu vou sair vivendo uma vida... Pegando esse gancho rapidinho do dinheiro, né? Que eu escutei também outra frase falando bem assim, dinheiro ele é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. Exatamente. Então as pessoas elas não podem confundir a questão de você melhorar de vida e colocar o dinheiro à frente. São duas coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Quando você falou o dinheiro amanheceu na conta, e aí você mudaria de vida ou você continuava levando a mesma? Lógico que algumas coisas iam mudar. Mas se você tiver essa sabedoria para quando esse momento chegar, porque se você busca, você trabalha, ele vai chegar, mas se você souber tratar ele de uma forma onde ele é o devido lugar dele, eu acho que existe Ele serve para mudar os padrões, né? Ele serve para
para alterar realidades. Ele não pode mudar a gente, né? Não, Ele não pode mudar a gente. eu acredito que não também. Ele não pode mudar a gente, mas ele tem que alterar os padrões, né? Ele altera, precisa. né? Ele altera, é inevitável, né? Você passa a, e não só a usufruir, como a servir, né? Jesus usa um texto, quando eu falo desse texto, eu gosto de falar disso, que quando Jesus fala que é melhor dar do que receber, nós não estamos falando de ofertar ou não ofertar na igreja. Nós estamos falando de padrão. Quando você está no padrão de dar, significa que você tem. Quando você fala no padrão de receber, significa que você não tem. Então, melhor do que eu contar um testemunho que, irmãos, eu não tinha nada em casa e Deus providenciou uma cesta básica, melhor do que isso é eu poder contar que eu tenho provisão para poder suprir aquele que precisa. Aí você escolhe, né? Então, nós estamos falando de padrão. Então, Jesus ensina isso. Melhor é dar. Ou seja, estar em posicionamento em que eu tenha para suprir, em que eu possa servir o outro, em que o que ele me der sirva também para eu poder repartir com as pessoas. Que a grande revelação da palavra é essa: no reino de Deus você não divide nada, você só multiplica, você reparte. Né? A multiplicação dos pães deveria ter outro nome, deveria ser a repartição dos pães. Jesus não multiplica, primeiro ele reparte. É só isso, ele reparte. É igual a devolução do dízimo, né? A gente fala, eu vou dar meu dízimo. Não, tu não vai dar, tu vai devolver. Não. Nada era nosso. Nada era nosso. Na verdade, você não devolve 10, você ganha 90. Né? Se nada era seu, Se tu olhar por uma outra ótica, tu não tá dando 10, tu tá ganhando 90. ganhando 90, tá no lucro. Tá no lucro. Tem gente que acha que o dízimo é isso, é você chegar lá e dar, eu vou me sacrificar. Não, o dízimo é só a 13ª parte. Então, quando a gente tem essa ótica, eu já apresentei uma matemática, quando eu quero apresentar um novo projeto, que meu pai é meu sócio, né? E o meu pai é aquele sócio, ele de ficar do lado e ele sai retendo tudo, ele. Para mim apresentar uma matemática, eu tenho que ir por essa ótica com ele, senão eu não consigo apresentar para ele o que eu quero que mude, entendeu? Então tem que ter toda uma sabedoria aí. Mas pastor, é o seguinte, sobre a canção Deus de Detalhe, foi um divisor de água na sua carreira? Foi sim, foi um divisor de águas. Olha, a minha história toda é assim, eu compus uma música que deu certo em 2011, que quem gravou foi o Regis Danese, chama Tu Podes. Por causa dessa canção, eu tive que me relacionar com a minha gravadora, por causa de documentação, me pediram para enviar mais músicas. Eu enviei outras canções com a minha voz num disco demonstrativo. Quando a dona da gravadora, a Dona Ivelise, ouviu a minha voz, foi quando ela decidiu me chamar para gravar. Gravei o primeiro disco Faz Acontecer, depois Deus de Detalhes, depois Pintor do Mundo, e daí tenho aí, tive Marcas da Vida, que entrou no filme da biografia do Edir Macedo. No primeiro filme Nada a Perder, né? Entrou a música, entrou lá. E aí tive uma indicação pro Grammy Latino. E aí a minha história, ela começa por causa das composições. E vários outros artistas. Eu tenho hoje mais de 200 e tantas obras gravadas por artistas. Fora as músicas que já foi. Fora as minhas, as interpretadas por mim, né? Sim, sim. Então tenho música com Bruna Carla, com Aline Barros, a voz de Fernandinho, música na voz da Gabriela Rocha, Cassiane, Rose Nascimento, William Nascimento, Jairo Bonfim, PG, Fernanda Brum, enfim, tem uma infinidade de grandes nomes que já gravaram canções minhas, e por causa dessas canções foi que a minha voz chegou, acabei gravando, e foram essas canções que me levaram para essa missão de poder sair cantando e poder evangelizar. Show de bola. É uma missão, né, cara? Hoje eu acredito que você leva o evangelho, né? Você consegue transformar através da música. Porque se eu acredito em algo que pode mudar a minha vida, mas que eu tenho a visão que pode mudar a vida do próximo, para mim essa missão se torna muito mais a missão se torna muito mais rica do que transformar só a minha, entendeu? Então não é falar sobre mim, é falar sobre o próximo. E quando eu recebi a missão da nossa empresa e a gente percebeu que através dela a gente poderia mudar a vida das pessoas, foi aí que o nosso projeto, quando o seu projeto está alinhado com os projetos de Deus, eu acredito que o sucesso ele vem, o sucesso ele vai chegar e vai chegar um momento que Deus vai te guiar. É isso. E não vai ter aquela coisa de não deu certo. Eu acho que é impossível não dar certo. Tem uns altos e baixos, né? Como você falou no começo, tudo é muito complicado. Eu acho que todo mundo já passou por luta no começo, todo mundo já teve um problema de querer desistir. A gente que empreende aí, pastor, a gente tem um sentimento, é incrível o sentimento do empresário hoje. Ele acorda felizaço e vai pra guerra, chega meio-dia e começa a adrenalina baixa. Aí quando dá
3 horas da tarde a adrenalina volta e a noite vai esfriando e esse gráfico de sentimento, a gente até acostuma com ele. Mas aí quando a gente tem uma certeza, a gente tem um propósito de vida alinhado, o negócio vai embora. Não é sobre sentimento, né? É sobre o que você precisa realizar, é Sim, sobre sim, o que sim. sentimento difícil a gente sempre tem. Mas é isso, a história da minha vida é servir esse Deus, é cantar para ele, sobre ele. Agora acabei de lançar uma música, recentemente lancei uma música agora chamada Não Deu Errado Não, porque no ano passado, exatamente no mês de junho, né, eu passei por um processo muito forte na minha vida, ressignifiquei tudo na minha história. Fui entubado pelo Covid, né? Passei pelo tubo e tive uma experiência com o Senhor assim muito poderosa. E a partir dali, eu até escrevi essa música Não Deu Errado Não, em função desse momento que eu vivi, que eu tava lá um prognóstico para morrer, Muito né? forte, né, cara? E aí voltar a respirar, voltar a viver, voltar a poder servir esse Deus, voltar Isso foi na pandemia, né? na pandemia. A gente perdeu muito ente querido, né, nesse momento. Muita gente perdeu, Foi um muita momento muito gente difícil perdeu. para todo Foi mundo. difícil para todo mundo, foi um tempo assim, e eu era para ser mais um nessa estatística daqueles que se foram, daqueles que deixaram saudade, mas pela misericórdia de Deus, né? Eu fui estubado em 2 dias e meio, foi um milagre. A minha esposa Tata estava do lado de fora do hospital orando por mim de joelhos. Uma noite inteira ela sabia a janela que eu estava e eles faziam uma chamada de vídeo De vídeo. e ela printou muitas imagens do momento que eu estava entubado, viu que estava barbudo, ela fez uma frasqueirinha, levou para o hospital. Quando chegou lá, ela foi entregar para o médico, ela caiu de joelhos, e aí não sei se você ou quem nos assiste acredita ou não, mas ela ali foi tomada pelo Espírito Santo, o que a gente chama de ser batizado no Espírito Santo, né? Recebeu ali o dom de línguas e começou a orar, e aí mandaram chamar os seguranças, porque não entenderam nada, os seguranças também eram todos convertidos, e aí começaram a orar com ela, e eu lá do outro lado da porta, lá entubado, e ali foi um mover do céu naquele lugar. O médico, eu não sei o que ele entendeu, mas no boletim do dia seguinte ele falou: moça, eu precisei crer na sua fé, e normalmente a gente diminui o bloqueador muscular para vendo a reação do paciente, ver se volta a respirar com os aparelhos, depois vai tirando a sedação. E eu tive, por causa da sua fé, eu desliguei o bloqueador muscular e fiquei acompanhando o senhor Marcos Lucas durante toda essa tarde. E ele começou a respirar com os aparelhos, aliás, né, voltou a respirar sem a necessidade dos aparelhos. Então nós vamos começar a tirar a sedação, se Deus quiser tudo der certo, amanhã a gente vai estubar ele. E no dia seguinte, e não tem esse dado no hospital, 2 dias e meio, não precisa entubar um paciente para 2 dias e meio, só acaba machucando, né? Sim. E aí Deus quis deixar assinado que era um milagre, né? Então eu escrevi essa canção, lancei agora, a penúltima canção que eu lancei foi Não Deu Errado Não. Lancei minha última canção agora, Experiências, né? Que eu também trago um pouco dessa ideia, né? Que eu falei sobre Pedro, a vida é assim, né? Tem dia que tá mais calmo, tem dia que tá agitado, tem dia que tá ruim, tem dia que. Mas a gente tem que viver as experiências. Acho que é um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, porque no final, o que vai valer a pena, você vai ter histórias para contar, de fracassos, mas também de vitórias. Porque aqueles 11 homens que ficam. Mateus é quem registra o que Pedro vive, né? Então Mateus vai começar a escrever que Pedro andou sobre as águas. E entre escolher nesse momento ser Mateus, que está no barco escrevendo, e ser Pedro, que está sobre as águas andando, eu prefiro ser Pedro, de viver essa experiência sobrenatural. É porque a experiência é forte, né? Você acabou de falar aí que foi um momento muito difícil. E muita gente passou por esse momento difícil. Muita gente não teve essa oportunidade de estar contando esse testemunho, que eu tenho certeza que vai marcar o resto da sua vida aí como uma prova de que Deus existe, de que Deus está com a gente em todos os momentos e que a gente sem ele, a gente não é nada, cara. A gente não consegue dar um passo. Eu sempre falo que hoje, tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente faz na cidade tem um mover de Deus. Às vezes Deus ele confunde, né, a nossas histórias. O ímpio ele não consegue entender o que está acontecendo. Tem muita gente que pergunta, mas como isso pôde? Como foi tão rápido? Porque para quem está de fora é rápido, né? Mas para quem está dentro, sabe a luta que a gente passa. Então eu acredito que sem Deus isso aqui também não era nada. Eu tenho também um momento muito forte com meu pai, que foi antes da pandemia, mas foi um momento também muito difícil e Deus ele fez um milagre. E a gente agradece muito e a gente entende que sem Deus isso aqui não teria chegado em lugar nenhum. É isso aí, TJ. Nossa história é viver de milagres. Pastor, seguinte, hoje nós acreditamos, como eu falei para você, muito no empreendedorismo. Para mim é a chave de qualquer negócio.
Fala pra gente, hoje você vive 100% da música ou você tem outros empreendimentos? Como é lidar com tudo isso? Olha, Viagens? na verdade, hoje, assim, eu vivo 100% da música, tenho alguns planos, eu comecei a fazer alguns cursos agora, né? Porque eu planejo agora começar A expandir. a expandir isso, a colocar o dinheiro para trabalhar um pouquinho É ali, a diversificação. a diversificar. Você não pode Exatamente, ficar só em um lugar. Eu senti isso e eu acabei de passar esse exatamente, processo recentemente, viu? Foi exatamente. quando eu coloquei o autocentro, foi quando eu entendi que, cara, eu tô focado só no negócio, só no negócio, só no negócio. E quando a gente tem a visão de diversificar ele, você vai ver que vai começar a trazer novos horizontes. Na verdade, com esse mundo de informática, de internet, a coisa é tão rápida e tão ampla, né, que realmente dá para você escolher uma fonte, enfim. Mas primeiro, eu não gosto, eu nunca gostei, eu falo muito isso para minha esposa, eu não gosto da ideia, eu não quero nunca, e eu até cuido nesse sentido, com relação ao padrão de vida, para eu não transformar a minha missão no negócio, as duas coisas precisam andar separadas. Eu tenho ali minha grana das plataformas digitais, eu tenho agora, eu tenho lá os meus rendimentos de direitos autorais, YouTube, né? né, YouTube, eu tenho todo esse universo que é o universo comercial. E essa questão de sair, de viajar, que as pessoas custeiam sua viagem, te dão uma oferta, te dão, às vezes é cachê, às vezes é oferta. Eu tenho muita tranquilidade de falar disso, né? Porque eu não posso falar que é oferta quando eu estabeleço valor. Sim. E não posso falar que não é cachê quando eu coloco valor. Então, em alguns lugares, alguns amigos, algumas alianças, a gente vai com oferta, outros a gente trabalha com cachê e tudo. Mas eu não gosto muito dessa ideia. Eu queria poder ser livre. Eu gosto muito da ideia de missões. Eu queria muito poder ser livre para poder fazer outras coisas e cooperar com o reino, não só cantando, não só com as minhas músicas, mas também poder fazer algo com os meus recursos, né? Então hoje eu comecei a olhar um pouquinho para essa diversificação de renda, para as possibilidades de outros rendimentos, para a possibilidade de outras. Vai entrar na sua vida um momento de gestão, né? É isso aí. É isso aí, o Eu acho que momento. é o momento assim muito interessante para a gente é quando entra a gestão, quando a gente entende que a gente precisa diversificar. É por isso que quando a gente traz o empreendedorismo, a gente tem que falar sobre isso, porque hoje empreender em um lugar só é muito arriscado. E aí acontece o quê? Por exemplo, eu quero ficar mais perto de casa, eu quero ter mais tempo, eu quero poder dizer, eu vou e quero poder dizer assim, não, essa semana eu não vou porque eu quero fazer isso com minha E família e o tudo. senhor passa em média quantos dias viajando do mês? Hoje eu diminui bastante, né? Hoje eu diminui bastante. Mas esse mês exclusivamente, por exemplo, eu tô aí praticamente, eu vou ficar 15 a 20 dias fora de É casa. muita Ainda coisa. bem que minha esposa tá comigo, a gente É. viaja juntos, né? Mas mas assim, mas é algo que eu quero mudar um pouco, porque os dias vão passando e eu não quero guardar só memória de aeroporto, barco, né, carro, ônibus, eu Eu quero. converso com alguns amigos, eu tenho um amigo chamado Guga, ele trabalha no ramo automotivo e hoje ele fechou uma parceria com o Banco Pan. E ele tá viajando o Brasil todo, ele tá fazendo 25 viagens por mês. Eu falei, caramba, Gu, como é que tu tá conseguindo? Essa é a próxima pergunta, né? Eu percebi que a sua esposa tava com você nessa viagem, né? Eu acho que É. depois que eu comecei a falar com o rapaz para fazer o podcast com você, eu comecei a dar uma olhada no teu Instagram e percebi que a sua esposa tava com você. E me diz uma coisa, hoje vai entrar a gestão para você. Como é que tá sendo hoje você administrar turnê, ministério? Casamento, que a gente sabe que pra gente, hoje você encontrou uma forma da tua esposa estar com você. Eu já passei por isso, eu passo por isso. Hoje eu tenho um ministério que é a cela de casais, que a gente traz o Sim. evangelho ali. E por quê? Porque eu tô há 15 anos com a minha esposa. A minha esposa, ela estava comigo desde o início de quando eu não tinha nada, de quando eu estava errando bastante na vida para tentar acertar, e hoje que Deus nos proporcionou uma vida melhor, a gente desfrutar de algo melhor, ela continua do meu lado, graças a Deus. E hoje, como é para você administrar tudo isso? Viagem, ministério, casamento? Na verdade, é uma gestão difícil, é por isso que eu disse que eu tô assim focado em me preparar para o futuro, né? Me preparar para um pouco mais na frente, porque esses dias ela falou essa frase, né? Ela falou assim, e isso foi bem, a gente já vinha conversando sobre isso, né? Porque é muito gratificante essa coisa de poder sair, cantar e levar as canções e tudo. Mas tem esse detalhe, as memórias que a gente vai guardar, né? Só As fotos aeroporto? que a gente vai guardar, né? Então, nós queremos nos planejar agora para a gente poder ter um pouco mais essa liberdade,
de poder fazer a missão, cumprir nosso propósito de vida, mas também ter mais qualidade de vida, ter mais qualidade de tempo, mais qualidade de descanso, de estar em família. Nossos pais estão naquele momento que eles ainda estão saudáveis, mas já são velhos, né? Então eles vão durar mais um pouco, né? Então a gente precisa aproveitar esse tempo, a gente precisa viver isso, precisa. Tem que viver mais um pouco, né? Tem que viver. Eu acho que a vida, a gente sempre fala isso, né? O primeiro milagre de Jesus, essa é uma palavra que a minha esposa sempre fala. O primeiro milagre de Jesus não foi transformar água em vinho. Porque isso ele fez na cozinha, em secreto. Ninguém sabia, nem o mestre-sala. O primeiro milagre de Jesus foi a ideia de que a festa não acabasse. Que a felicidade das pessoas não fossem interrompidas por uma má gestão de quem comprou menos do que era necessário. O primeiro milagre de Jesus foi sobre as pessoas permanecerem, viverem felizes naquela festa, né? Então, por falta de planejamento de quem fez, Jesus interfere e diz: não, se depender de mim, essa festa não vai acabar. Então, acho que se existe alguém que quer que a gente aprenda a viver a vida, que a gente aprenda a desfrutar da vida, esse alguém é Jesus. Eu vi uma frase que diz que o sono é do justo, né? A gente tem Sono é do justo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que compartilhar bons momentos, mas eu acredito que a nossa noite de descanso, o nosso momento em família, eu não troco o meu momento em família, meu sábado e meu domingo por nada. Só que a gente trabalha muito e a gente sabe. E hoje fazer essa gestão é muito desafiadora para qualquer empreendedor. Porque hoje toda empresa ela existe um processo, todo processo tem que ser seguido. Mas para você encontrar esse processo, meu amigo, tem gente aí que tem 20 anos de empresa e ainda não encontrou esse equilíbrio de processo e vida. Ter vida, né? Além da empresa. É muito complicado. Eu acredito que você vai entrar agora e eu tenho certeza que você vai desenvolver Não, essa vou chegar gestão. lá. É legal que a nossa geração tem muita informação sobre isso, né? Hoje A gente você está abre a sendo, internet, tá... a gente está sendo conduzido para isso, né? Para encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Coisa que a gente não tinha antes. A internet, ela intensificou muito isso, É, entendeu? Eu acho que eu nunca consumi tanto conteúdo na minha vida nos é. últimos 2 anos como eu consumi. A minha vida inteirinha, nos últimos 2 anos, eu nunca tinha consumido tanto conteúdo. Hoje a gente abre o Instagram é conteúdo, a gente abre o YouTube é conteúdo. Então só não aprende quem não quer, É isso. entendeu? É isso aí. E sabemos, olha que eu trouxe uma pergunta assim, pastor, olha, sabemos que nos últimos dias, nos últimos tempos, existe aqui um certo desequilíbrio emocional. Depois da pandemia, o povo passou por muita coisa, tá? Com tudo isso, tá? Depois da pandemia veio um problema muito sério chamado saúde emocional. A saúde emocional do cidadão foi muito abalada com tudo que aconteceu o pós-pandemia. Você acredita que a vida desse povo pode ser transformada somente através da espiritualidade? Não, 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 não. Eu acho que a gente é tridimensional. A gente tem corpo, a gente tem alma e a gente tem espírito. Existem coisas que são para o espírito e que com certeza afetam positivamente a alma. Mas existem coisas que são para o corpo. Então você pode pegar um bom crente que ora muito, que prega muito, que canta muito, que se alimenta mal, vai ficar doente. Sim. Vai ter gastrite, vai ter problema no estômago, vai ter sobrepeso, vai ter, né, porque não tem tempo de fazer exercício. A gente tem a vida é uma demanda, né? A vida é um alinhamento de muitas coisas. Você vê que Jesus dorme. Na história de Jesus, você tem Jesus dormindo. Você tem Jesus parando para tomar água. Você tem Jesus pregando. Você tem Jesus preocupado com alimentar as pessoas, né? A vida é uma demanda de muitas coisas. Então, eu acredito que assim, a gente não pode transformar Deus num produzidor, como se a gente estivesse terceirizando para Cristo, jogando todas as responsabilidades e assim, Senhor, aquilo que eu não estou afim de fazer, só pode fazer um milagre, por favor? Faz um pouquinho para mim. Faz um pouquinho para mim. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio dessas coisas. Eu acho que saúde emocional é um problema que sempre existiu, Thiago. Na minha concepção é o que eu falo. Muita coisa sempre existiu. A diferença é que hoje nós temos informação. Né? Você acredita que a saúde emocional hoje abalada, ela sempre existiu e hoje ela está sendo exposta? Exatamente. Você pega lá na Bíblia, por exemplo, Elias. Elias, ele acabou de fazer um altar, desafiou os profetas de Baal, fez fogo descer do céu. Aí Jezabel foi lá e falou assim: amanhã, a essa hora, eu vou acabar com você. O cara entrou num processo altamente de uma depressão tão profunda que ele pediu a morte. Um dos maiores profetas da Bíblia.
Ele foi lá e disse: Deus, eu quero morrer. Aí o que ele faz, né? Que é uma característica de depressão. Ele para no meio do caminho, deita debaixo de uma árvore e fica dormindo. E Deus fala o que para ele? Levanta, come e anda. Comida e exercício, né? Se alimente bem, faça exercício, caminhe, porque você tem muito para viver. Aí ele come e volta a dormir. Né? Ele entra numa caverna e fica lá trancado, com aquela sensação que só tem ele, que não existe mais ninguém. A Bíblia, claro que a gente mistifica, como eu falei, né? Então, você olha esse cenário, se você aplicar isso de maneira natural, você vai ver que esse problema dos altos e dos baixos, porque a vida é assim, a vida dá pancada em todo mundo. Sim. A Muito. vida vem contra a tempestade, todo mundo passa. Então, acho que a dificuldade emocional, os contextos, as escolhas que a gente faz, A gente né? trabalha aqui todo dia, né, com um fluxo muito grande de pessoas. E a gente vem percebendo muito isso nos últimos tempos. Tem cliente, pastor, que entra aqui para conversar com a gente, para comprar e acaba desabando uma coisa que a gente Sim, fica, caramba, o cara tá precisando conversar, ele não veio nem comprar. E aí que entra o ministério que eu falei para você. Tem clientes nossos que a gente atende e a gente prefere 1000 vezes dar uma palavra para ele do que às vezes vender um produto, porque às vezes a compra daquele produto era para curar uma dor que ele está sentindo que ele nem tinha necessidade de comprar. Então eu acho que a palavra ela encaixa muito melhor aí, uma palavra, um incentivo, saber o motivo desse cliente estar em tão desespero. E a gente percebeu isso nos últimos anos, foi por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque isso está muito forte em todo lugar. Só que como você sim. falou, você acabou de falar que há 2000 anos atrás isso já Já, acontecia. já acontecia, né? Você tem, a Bíblia registra todo tipo de dor, suicídio. A Bíblia tem registro de depressão, a Bíblia tem registro de gente que deixou tudo para trás. A Bíblia tem tudo. Então, assim, as pessoas sempre tiveram, né? A opressão, a dor sempre existiu. Agora, as pessoas estão mais abertas a falar. As pessoas estão. Agora, é claro que a pandemia é um momento que tirou muita coisa de muita gente, desestabilizou muita coisa. Tem gente que cresceu na pandemia, tem gente que perdeu tudo na pandemia, tem gente que perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. Então, cada pessoa tem a sua raiz em algum lugar, né? Porque a gente tem uma vida de escolhas, né? Tem gente que escolheu o lugar errado para morar, escolheu a pessoa certa, a pessoa errada para casar, escolheu a pessoa errada para fazer negócio, escolheu o lugar errado para investir dinheiro. E essas escolhas, elas não são espirituais, são escolhas, né? E aí muitas vezes o espiritual vem para nos ajudar a administrar isso, a rever isso, como lidar com isso, como sair disso, como encontrar uma saída disso. Mas a vida é feita essa tridimensão acontece o tempo inteiro, né? O espiritual com o material, a escolha de Deus com a nossa escolha. Deus disse: olha, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Esse conflito de material e espiritual já existe há muito tempo. Tem momentos em que a gente está vivendo os pensamentos de Deus, que são muito mais altos do que os nossos. Tem momentos que a gente está vivendo os nossos pensamentos, e aí a gente passa por problemas e por lutas. Então, é uma gestão difícil, sabe? Não dá para jogar essa responsabilidade no diabo, e quando dá certo em Deus, porque você tem muita gente que está em Deus e não está dando certo. Porque dar certo não é sinônimo, Eu, né? eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque hoje a gente vê as pessoas vendendo muito bem isso, né? Pois A é, espiritualidade, o cara tá com um problema e vai lá e cura. Não, não é bem assim. Tem escolhas que você falou que é a gente mesmo que toma. Então, não, não, não. Eu acho que o mercado espiritual que existe hoje, né, na verdade, é uma lacuna, né? Quando a igreja pregava só a salvação, alguém chegou lá e disse assim: não, peraí, Jesus cura também, Jesus fez isso, né? Eu tenho, como eu te falei, né? Eu tenho vários pensamentos, né? A maioria dos pastores pegam lá, por exemplo, aquele texto de Caim e Abel, né? E aí mostra que Abel fez uma oferta das primícias das suas ovelhas. E Abel, ao cabo de dias, levou os frutos da terra. Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a de Caim. Então tá ótimo que nós temos um exemplo perfeito. Quando você dá o melhor, o que é primeiro, o que é primícia, Deus diz ok. Quando você dá de maneira secundária, então Deus não te aceita. Essa é a ideia que se prega ali. Mas quando você vai ler a Bíblia de verdade com a ótica de Cristo, você vai descobrir uma coisa muito poderosa sobre isso. A questão ali é simples. Quando o homem se torna pecador, desde Adão se tornou uma cultura de todo o Velho Testamento e do Novo Testamento. Só um cordeiro derramando o seu sangue podia remir o homem do seu pecado.
No Velho Testamento, o cordeiro era animal. No Novo, é Cristo. É Cristo. Então, quando Abel chega no altar para se relacionar com Deus, ele vem com o cordeiro dizendo: Senhor, eu sou alguém que preciso de perdão e remissão. Não posso me relacionar com o Senhor na condição que eu tenho por natureza, que eu herdei do meu pai Adão, pecador. Então está aqui o cordeiro, simbologia de Cristo. Então Deus me aceita, porque eu apresento o cordeiro. É baseado no cordeiro que está a nossa fé. Caim, ele vem com o fruto de esforço próprio, o que ele plantou. Então, se ele pegasse os primeiros, não ia fazer diferença, porque fruto não tem sangue. E quando você traz isso para a ideia da fé, as pessoas hoje vão para a presença de Deus e elas vão confiadas em si, nas suas obras, naquilo que fazem. E aí Deus diz assim: não, desse jeito não dá, porque por mais que você faça, você não tem o padrão que eu preciso. Só tem alguém que tem o padrão que eu preciso. Esse alguém é Cristo. Por isso que você vai ver que no Novo Testamento não existe condicional mais. Não tem se, é sempre em. Você vai lá no Velho Testamento, Deuteronômio 28. Se vocês fizerem isso, essas bênçãos te alcançarão. Se vocês não fizerem, essas maldições te alcançarão. Novo Testamento, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque é nova criatura aquele que está em Cristo. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Então, é mais ou menos assim. Eu não consigo chegar na presença de Deus sem passar por Cristo. Eu chego dentro dele. Então, ele só me aceita por causa de Cristo, por causa do pagamento que foi feito. Então, é um prisma. Então, quando eu olho para Caim e Abel, eu olho que Caim, ele vai apresentar fruto. E isso, trabalho, fruto e esforço, é para a vida. Se apresenta resultado para patrão, se apresenta resultado para mercado, você apresenta resultado para fornecedor, você apresenta resultado para cliente, para atrair mais cliente. Com Deus nós não funcionamos por resultado, porque nenhum resultado vai superar aquilo que foi feito na cruz. É só por Jesus. E não tem outra conversa. Tá explicada a questão da espiritualidade, por que esse assunto tá tão em alta, né? E tem muita gente que acha que isso aqui pode mudar tudo. E não vai mudar tudo. Não. Acabou de falar aí. Pastor, estamos chegando ao fim aqui. O bate-papo tá incrível. Só que hoje tem show. Tem show. Que horas Ai, meu Deus, preciso tomar banho que daqui a pouco que horas é o show? Que horas é o show? É daqui a pouco. Daqui a pouco. É. Então, para finalizar, a galera que ainda não segue o nosso canal, vai lá, segue, compartilha, aciona o sininho lá para tudo que a gente compartilhar aqui, vocês vão ser comunicados. Pastor, finalizando aqui, eu queria agradecer você, tá bom, pela essa presença, aceitar o nosso convite de coração. Foi um prazer a gente compartilhar tudo aqui com você. E antes de a gente finalizar, antes de você dar aí a sua despedida para a galera que está assistindo a gente, tem uma último pedido aqui para você. Para encerrar, imagina que esse podcast vai passar em todo lugar do mundo, em todas as línguas. Qual seria a mensagem que você pode deixar para essa galera? A mensagem é muito simples. Não desistam, nunca. Nunca desistam. E nunca tire de foco Cristo como centro de toda a sua vida. Jesus é o centro, precisa ser o centro das suas escolhas. Ele é o único que pode te aliviar quando você está precisando de ajuda. Ele é uma rocha firme quando você está abalado. Jesus é alguém que pode te mostrar o seu destino. Jesus é alguém que nunca vai descartar você. Jesus, ele é alguém que ele vai fazer isso através das pessoas. Jesus se move pelas pessoas. Mas Jesus é alguém que nunca vai tratar você como um zero à esquerda. Jesus, ele pegou a gente era um zero à esquerda, e ele nos colocou depois do 10, né? O zero entra para a direita. Quando o zero vai para a direita, ele só soma. Em qualquer número que ele entra, ele acrescenta. Quando ele está à esquerda, pode entrar em 1 milhão, vai virar 0,1 milhão, ele diminui. Então, busquem a Jesus. Busquem não desistirem jamais, porque as histórias das nossas vidas estão sendo escritas e a gente não é um momento. A gente não é um dia ruim. A gente não é uma dor, a gente não é um fato da vida, é como um álbum de fotografia. Existem muitos momentos diferentes. E se você está num momento ruim hoje, esse momento não define quem você é. Esse momento só diz que hoje é um dia ruim, mas amanhã pode ser um dia diferente. Então não para,
não desista, não se entregue, vá em frente, busque a Jesus, ande com pessoas boas, com pessoas de coração bom, e eu tenho certeza que você vai vencer na vida. É isso. Obrigado, pastor. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Tiagão. Deus abençoe. Sua frase só finaliza aí. Você é a média das 5 pessoas que você anda. É isso. Então ande com pessoas boas. Obrigado, Jesus. Valeu, um abraço. Tamo junto. Obrigado, pessoal.